O que é um condicionador de ar inverter? Vamos melhorar aqui, né? Vamos trazer mais para o popular. O que é um ar-condicionado inverter? Essa é a pergunta que eu sempre recebo, porque na maioria das vezes as pessoas têm o ar-condicionado inverter na cabeça como ele é um equipamento eletrônico que economiza energia. O equipamento inverter, ele não desliga o equipamento quando chega a temperatura, mas deixa a rotação baixa. Todas essas informações estão mais ou menos certas, mas você sabe realmente o que é um ar-condicionado inverter? Para quem não me conhece, me chamo Michel Mick, aqui do canal Geração Inverter, e seja bem-vindo à minha oficina. Nesse vídeo eu vou explicar para você da forma mais simples possível o que é um ar-condicionado inverter e como é que ele faz ali para economizar energia. Vamos ver comigo? Antes de começar a destrinchar aqui de forma simples o equipamento, a gente precisa saber quando ele foi criado e qual foi o propósito. O equipamento, o inverter em si, vamos começar pelo sistema inverter, que é com os inversores de frequência, que são equipamentos que são para modular motores, né? Controlar a velocidade de motores. Isso já se existe há muito tempo antes dos ar-condicionados. Só que foi por causa de uma crise que a empresa Toshiba, todo brasileiro conhece a Toshiba, é impossível não conhecer a Toshiba porque ela é muito famosa aí na parte eletrônica, né? Essa empresa, ela se viu na necessidade ou até mesmo na obrigatoriedade de inventar ali alguma coisa que pudesse economizar energia, porque o Japão passou por um processo de crise energética lá por meados de 1973. Então, desde ali, aquele momento, a Toshiba ela veio trabalhando em cima do equipamento junto com muitos engenheiros para poder produzir um equipamento em que eles pudessem economizar energia. Claro que eles acabaram começando pelo ar-condicionado inverter. Então, esse equipamento, os equipamentos inverter, eles já vêm de muito tempo atrás. Mas na verdade a Toshiba ela só conseguiu concluir o primeiro projeto, ou seja, lançar um projeto de um condicionador de ar inverter em 1981, lá em dezembro, já no finalzinho de 81. Então é dali que vem o equipamento inverter. Não é como muita gente fala, que foi a Daikin que inventou o ar-condicionado inverter, que foi a GRI que inventou o ar-condicionado inverter. Eu escuto muito isso, até nos comentários dos meus vídeos, isso é extremamente errôneo, porque quando nós vamos buscar realmente na história, a gente vê que quem foi o protagonista ali desse trabalho todo foi a Toshiba. E não só a invenção do equipamento do ar-condicionado inverter, como também do compressor, porque eles tiveram muitos problemas tentando adaptar os compressores normais para trabalhar com inversor de frequência. Então eles tiveram que começar do zero um projeto para chegar no que é hoje o compressor de um equipamento inverter. E quando nós falamos no ar-condicionado inverter, na verdade é uma coisa simples. Por quê? Se você vê, ele tem aqui a placa eletrônica na unidade externa, e óbvio que na unidade interna ela não muda muito dos outros equipamentos, a não ser pela comunicação ali que ela tem, porque as unidades precisam se conversar, entre aspas, é só para ficar mais simples. Por quê? O equipamento interno ele precisa mandar informação para a condensadora, tipo assim, ó condensador, aqui dentro tá 32 graus, eu preciso que você acelere aí, preciso de refrigeração porque aqui no controle remoto foi selecionado uma temperatura de 24 graus. Então, a condensadora precisa trabalhar, precisa acelerar, chegar ali na sua potência máxima para começar a diminuir essa temperatura. E com isso, óbvio, ele vai elevar aqui a rotação do compressor no máximo que ele pode, que foi permitido ou por software ou barrado pelos sensores. Por quê? Justamente como proteção, o equipamento ele tem alguns sensores espalhados aqui. Tem um sensor na serpentina, tem um sensor de admissão de ar aqui da unidade para ela poder entender qual é o diferencial de temperatura, porque ele precisa também saber qual a temperatura que está no ambiente onde ele está funcionando. E também tem aqui na descarga do compressor. Alguns equipamentos mais modernos ali, também de alto custo, tem pressostatos, tem outros sensores ali embutido para ter esse controle melhor.
Mas de forma mais simples possível, eu vou falar aqui. O que o ar-condicionado inverter faz é aumentar a eficiência no seu consumo, ou seja, ele consegue gerenciar a energia que está sendo gasta, aumentando sua eficiência, ou seja, ele consegue pegar a energia elétrica e administrar da melhor forma para ter o maior rendimento no equipamento com menor consumo. Basicamente é isso que o equipamento inverter faz. Óbvio que o seu equipamento tem que estar selecionado corretamente para o ambiente. Não adianta você colocar um equipamento, por exemplo, esse aqui de 12.000 BTUs, numa sala que exige 24.000 BTUs. Aí ele vai sempre estar lá na rotação máxima, isso daí não vai economizar energia. Mas falando na questão de não economizar energia quando estiver na rotação máxima, a Inmetro, ela veio há pouco tempo colocando o novo sistema lá que eles chamam de DRS, que é o correto para os equipamentos. Porque lá atrás eles colocavam como consumo só de 1 hora. E aí o equipamento inverter ele tinha ali basicamente, entre aspas, o mesmo consumo de um ar-condicionado convencional. Foi numa época que muita gente fala, para que eu vou comprar um inverter que tem uma placa eletrônica que pode me dar dor de cabeça e se eu posso pegar um convencional que tem o mesmo consumo. Só que o ar-condicionado inverter ele vai melhorar o consumo, melhorar a eficiência justamente quando a temperatura do seu ambiente chegar no selecionado ali pelo controle remoto, onde ele vai manter de forma linear. Em alguns casos, fazendo a leitura dos sensores, o equipamento pode até desligar aqui a condensadora. Tem gente que estranha porque ouviu há muito tempo atrás alguém falar que o equipamento inverter não desliga. Ele Em alguns casos ele não desliga porque ele mantém a rotação mínima de rampa dele, justamente porque o equipamento ele está precisando de no máximo aquilo ali. Mas se ele entender que mesmo continuando ali com a rampa mínima, o mínimo de funcionamento, vou dar um exemplo, 15% da potência, e ele ainda continua baixando a temperatura interna lá do ambiente, ele vai desligar porque não tem a necessidade de ficar ligado. Aí na hora que a temperatura começa a subir, em alguns equipamentos leem ali 0,05, que seria meio grau ou até 1 grau, ele volta a ligar para trazer a temperatura para o que foi selecionado. E como sempre, nós aqui, né, brasileiros, estamos sempre atrasados. Hoje os equipamentos, nesse vídeo que eu estou fazendo, hoje já são basicamente todos R32, que é o fluido de maior eficiência que a gente tem hoje nos equipamentos por aqui. Mas esse fluido R32 já existe há um bom tempo lá no Japão, já tinha nos equipamentos funcionando aí pelo menos uns 8, 10 anos. Então aqui nós estamos sempre atrasados. E também muita gente acha que o equipamento inverter é novo. Não é. Você vê lá que eu falei que já vem desde lá de 81. Tanto que essa tecnologia ela veio melhorando. Nós aqui não pegamos lá os equipamentos antigões porque é muito caro para trazer. Mas eu vou dar um exemplo. Isso aqui é a placa eletrônica de um Panasonic 12.000 lá do começo dos anos 2000, né? Um equipamento, né, com a placa bem grande aqui, com os componentes maiores aqui, mais robustos sim, mas é porque na época ainda não era empregada a tecnologia que existe hoje, né? Hoje nós temos uma placa, por exemplo, essa daqui, que é a que é fornecida pela não, nos equipamentos da Dual Inverter, né, da LG, é desse tamanho aqui. Se você ver, tem uma baita diferença, porque aqui já conseguiram diminuir os componentes, né? Um microcontrolador com mais portas, com mais controle, com mais espaço para software, para controle, e aí também, consequentemente, foi melhorando a eficiência, porque quanto menor o consumo, melhor a eficiência. Basicamente, o que um ar-condicionado inverter faz é pegar a energia e gastar ela de forma eficiente. Ou seja, imagina lá que você tem uma pessoa que pega o seu dinheiro e fala: ó, eu vou lá no mercado, vou tentar comprar tudo do melhor dentro do que você precisa na sua lista, gastando o mínimo possível. O inverter ele faz isso, ele pega ali a sua energia elétrica e tenta administrar para conseguir economizar o máximo possível, alcançando a melhor eficiência. Você gostou do vídeo? Se gostou, se foi um vídeo interessante e útil, não deixa de dar aquele joinha que ajuda bastante. Se você não for inscrito, se inscreve aí no nosso canal para ajudar, para o YouTube poder entender aí
que o nosso canal tem relevância e que as informações aqui são realmente úteis. Vou ficando por aqui com esse vídeo, com essa explicação. Espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.